No Morro do São Francisco, no centro histórico de Vitória, começou a vida consciente de José Carlos Oliveira, a se julgar pelo que ele conta no livro O Pavão Desiludido. Ali no morro, vivendo uma pobreza franciscana, o menino José Carlos se deslumbrou com a beleza multicolorida de um arco-íris refratado no esguicho de uma mangueira d'água empunhada por uma de suas irmãs. O fenômeno causou tal impressão no espírito de José Carlos que deu título e tema ao capítulo inicial, O Arco-Íris de O Pavão Desiludido. O Morro do São Francisco, descrito como ruído de mato bravo e pontilhado de bananeiras e mamoeiros, foi assim o primeiro dos lugares a merecer explicitação na cartografia sentimental de O Pavão Desiludido. Ponto de partida da catarse autobiográfica do autor, o morro permaneceu nas entranhas dolorosas da memória de José Carlos, com sua carga de sofrimento, solidão, miséria, a ponto de levá-lo a escrever: o morro que é, sem trocadilho, aquilo que me mata. Quando José Carlos nasceu, em 1934, a cidade de Vitória tinha a extensão de um trilho de bonde. O trilho se estendia de Santo Antônio à Praia Comprida, com uma derivação em Jucutuquara até o fim da Avenida Paulino Miller. Bonde e Jucutuquara estão em O Pavão Desiludido, porque nele está a Vitória da década de 40 e 50, vivida por Zé Carlos em sua infância e mocidade. E vale o registro que não deve ser esquecido. O Pavão Desiludido é um dos primeiros grandes romances da literatura brasileira, porque para mim se trata de um romance comovente, que tem por cenário a cidade de Vitória. A primeira vez que eu vi Zé Carlos, ele devia ter o quê? Uns 13, 14 anos por aí. Eu estava com um primo dele, Fernando, e nós íamos para uma reunião do Petróleo Nosso, nos anos 50, né? Nós íamos uma reunião lá na cidade e tal, para mandar telegrama, aquelas histórias todas que a gente fazia. Muito bem. Aí, antes de pegar o bonde para a cidade, Fernando disse: deixa eu passar aqui na casa da minha tia, eu preciso conversar com ela e tal. Aí, vamos lá e tal. Aí eu vi um molequinho, rapaz, dos seus 13, 14 anos, de uma vivacidade, assim, eu fiquei impressionado, irmão. Assim, o que é isso? Então, esse menino... Aí ele começou a conversar comigo sobre literatura e tal. Você gosta de literatura? Eu gosto, sim. Você tem livro? Você lê? Claro, eu leio. Você tem um livro de Jorge Amado? Tenho, sim. Você me empresta? Você me empresta. Quanto? Você vai lá em casa amanhã cedo, de manhã cedo ele bateu lá na minha porta, eu dei para ele. O Zé Carlos foi para o Rio de Janeiro. Logo assim que ele chegou, ele mandou uma carta para mim. Trocamos bastante correspondência nessa época, né? Bom, aí realmente houve um lapso, ele passou a ser um cronista do... eu almocei, bom, nesse período que ele estava no Jornal do Brasil, ele veio aqui em Vitória e ele almoçou lá em casa, entendeu? O curioso é que eu arranjo Cutuquara. O curioso é que quando eu íamos para... saltamos do bonde, aí
Onde é que você mora? Aqui. O que foi, Zé Carlos? Essa casa aqui é a casa do Lívio. O Lívio era um personagem do Jornal do Brasil. É o Lívio viu, não sei o que, o Lívio viu a Lívia, uma coisa assim. Pois bem, mas ele foi para o Rio de Janeiro e tal, aí perdemos um pouco o contato, é só o contato através dele, lendo as crônicas dele no Jornal do Brasil, né? Em que ele, um dia era ele, outro dia era Carlos Drummond, quer dizer, e eu gostava muito mais das crônicas dele do que de Carlos Drummond, diga-se de passagem. A ideia do projeto Escritor Residente, que foi o primeiro projeto de escritor residente em terras capixabas, foi o próprio José Carlos que trouxe quando veio para Vitória em 1986. Ele fez a proposta à UFES, à Gazeta e ao Hotel Porto do Sol de patrocinarem esse projeto. Ele escreveu, inclusive, o próprio projeto, um texto curto, né? E definiu aquilo que ele daria em troca de hospedagem, de uma subvenção modesta, como ele mesmo disse, e tocou o bonde. Quer dizer, a coisa foi aprovada, é lógico, né, porque todos nós tínhamos grande admiração por Zé Carlos e achamos uma honra, né, que ele tivesse escolhido Vitória e a UFES para desenvolver esse projeto, porque eu acho que ele poderia ter conseguido aceitação para esse projeto de outras universidades do país, né, porque ele era um escritor reconhecido nacionalmente, né? Poderia muito bem ter ido para outro lugar, mas preferiu voltar para Vitória. Ele não sabia, mas estava voltando para morrer aqui, né? Não se sabia, não mostrou que sabia, né? De qualquer forma, ele voltou com o carinho dos amigos para a cidade onde nasceu. Esse escritor, o Zé Carlos, que nós, né, com quem nós convivemos durante 6 meses, ele era o homem que queria 5 anos como escritor para produzir os projetos que ele tinha em mente. Eu fiz a oficina nos 2, 3 primeiros meses, depois, se eu aumentar o meu trabalho no jornal, mudar os horários, ficou um pouco mais difícil, mas mesmo assim eu ia cumprir tarefas para terminar e acabou que ele faleceu, não tive mais contato com ele. Mas na oficina eles propunham escrever um romance coletivo, todo mundo escreveu um pedacinho, imagina, uma pessoa sozinha escrever um romance já é muito difícil, imagina um romance coletivo. Não dava certo, como não deu. O grupo era muito desigual, então que também já tinha uma dificuldade, não houve um pré-requisito para entrar na oficina, tipo, tem que ter uma escolaridade X, ou ter escrito um romance, ou pelo menos ter um projeto de um romance. Então era muito desigual, eram todos muito competentes nas suas áreas, inclusive uma pessoa lá que não tinha muita ligação com ele, depois escreveu um romance, e que foi um romance que eu considero bom, né? Mas essa desigualdade talvez não dava a velocidade necessária para produzir o romance coletivo. Fora isso, foi um momento muito bacana de contato com o Zé Carlos Oliveira, em que ele se mostrava muito aberto, muito acessível, né? E eram conversas, a gente produzia os textos, lia, ele dava algumas opiniões, e como uma particularidade dele, que tinha acabado de beber, já há algum tempo ele ficava tomando os golinhos de chá dele, ele levava uma garrafa de chá e ficava, cada 10, 15 minutos tomava um golinho de chá, ia no banheiro, fazia o pipi e voltava. Então era um Carlinhos mais sereno, por exemplo, ele já muito debilitado, e temáticas como essa, porque trabalha em terror e êxtase, que envolve criminalidade e tal, eu queria levar o romance para um lado, vamos dizer, mais problemático, mais conflituoso, e ele não, ele queria, entendia que ele queria uma coisa mais tranquila, mais serena, né? Mas de qualquer forma, ele nunca mostrava que ele estava doente, que ele estava debilitado. Então foi uma surpresa muito grande ele ter falecido para mim ali, né, em meados de abril.
porque ele se mostrava extremamente ativo, como na verdade estava, né? A gente sabe que ele estava produzindo os textos, finalizando o livro Bravos Companheiros e Fantasmas, então estava numa atividade muito grande. Uma das ocasiões que eu estava conversando com ele, ele me disse, eu estava com vontade de visitar minha mãe. Você me leva lá? Eu disse, levo. Levei lá, nas praças do Bolsoário. Né? E na hora em que fazia muitos anos que eles não se viam, Dona Maria, que estava doente, né? E a mãe dele, Dona Maria, era a mãe dele. Né? E antes dele entrar, o irmão dele, que era médico, chegou para nós e disse assim, Carlos, eu acho melhor eu preparar a mamãe, porque se ela vai tomar um choque, ela está com problema de coração, ela vai tomar um choque muito grande. Eu preferi o seguinte, vamos passar um outro dia, hoje eu vou preparar, depois ela conversa. Ela aceitou e tal, eu disse, não, tudo bem. Bom, uma ocasião me pediu para mim, naquela região em que ele morou, ali na São Francisco, né? E chegou lá, mas disse, não, vamos embora. Senti, vamos embora. E finalmente, num domingo, eu recebi a notícia, me telefonaram do Porto do Sol, dizendo que o Zé Carlos estava passando mal. Eu fui lá, levei ele para o hospital, né? Isso para dentro de 8, 9 horas por aí. Mas às 2 horas da tarde, eu recebi a notícia que ele tinha falecido.